partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Estamos dando início a mais um programa Caminhando com Jesus, que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Boa tarde a você que se ligou nesse canal para estudar junto conosco. Boa tarde a você, sócio, amigo, boa nova, que contribui colocando o seu tijolinho na construção dessa obra de amor. Boa tarde a você que é a primeira vez que se liga conosco nesse canal. Te acolhemos, seja muito bem-vindo, fique conosco. Agradecendo a oportunidade desse momento, a TV Mundo Maior, as Casas André Luiz e a FEAL, por abrir esse momento de luz, essa comunicação entre os dois mundos. Não podemos deixar de passar a vocês os telefones para vocês entrarem em contato, mandar a sua mensagem. Falem conosco, aguardamos com carinho a sua mensagem. Vocês podem mandar o WhatsApp pelo 011 99 643 3827. Vocês também podem nos achar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. No YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior, anote aí. E o site? Entrem no site, quem ainda não conheceu, portalmundomaior.com.br. A TV Mundo Maior abriu um portal para nós. Vamos aproveitar e deleitar de todo o conteúdo que está com tanto carinho à nossa espera. E você pode ver os programas anteriores, se você ainda não viu, ou se você quiser rever, estão todos lá no portal Mundo Maior, está muito bonito. Não deixe de ir conhecer. Hoje, nós traremos para vocês um tema bem gostoso de estudar. Nossa querida comunicadora, irmã Eliana, falará para nós sobre Marta e Maria. A praticidade de Marta versus a praticidade de Maria. São iguais, irmã Eliana? Boa tarde. De sempre nos envolve nos encontros com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz. É algo que sempre nos toca o coração. Nosso boa tarde semanal. Caminhar com Jesus é um desafio maravilhoso. Um desafio no sentido de que muitas vezes não vemos que não é nada complicado caminhar com Jesus. Emmanuel usa a imagem de caminhar com Jesus até Jesus, e a gente às vezes pergunta, mas se eu vou caminhar com ele, já estou nele? Não. Nem sempre. Nosso processo evolutivo, caminhando com ele, é como frequentar uma aula, é caminhar com um mestre. Não é porque eu estou ao lado do mestre e ando alguns passos com ele, que eu já o alcancei. Sabe aquela imagem da pessoa que sabe mais e vai lá à frente? Como quando pequenos olhamos nossos pais lá à frente. Infelizmente, nós nos perdemos dessa imagem dos pais lá à frente. E nós somos pequenos, porque sempre precisamos estar nesse lugar de pequenez para entendermos a grandeza de quem chega, de quem passa. O estudo de hoje vai falar da praticidade de Maria e da praticidade de Marta. São duas praticidades diferentes, apenas isto. Vamos ver a boa parte desses ensinos. Quando Jesus coloca que Maria tem a melhor parte, a boa parte, ele não diz melhor, na tradução eu gosto mais e acho mais próxima assim da intensidade do que devemos aprender, ela tem a boa parte. Algumas traduções, a melhor parte. Mas antes de entrarmos no exame dessas questões, vamos nos abraçar, primeiramente, unir os nossos corações. E esse programa está saindo em uma semana que tivemos
aquele acontecimento tão triste, é Mauá, eu não sei reproduzir o nome, né, nas Filipinas, as queimas, né, das casas, os corpos carbonizados, e então vamos unir-nos nessa vibração de amor por aquela colônia, aquele povo, e o sofrimento tão profundo da família. Houve um lockdown, as crianças foram para casa, os pais não sabiam lockdown nas escolas. Há todo um movimento que nós precisamos olhar para ele, ver que nossas crianças são atingidas. Aqui no Brasil também tivemos o sacrifício, né, uma espécie de sacrifício de infâncias. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito doloroso com relação à infância. O que o Cristo faria se estivesse aqui neste momento? Nos reuniria, talvez, para que tivéssemos a boa parte desta reunião, que é nesse momento em que estamos caminhando com Jesus até Jesus, olhar também para este mundo onde estão acontecendo fatos dos mais inusitados e inesperados. Um querido irmão examinou e nos passou os dados, no primeiro lockdown de retorno das crianças e dos jovens para casa, e os pais não estavam. Depois a corrente elétrica que começou a dar curto-circuito, a pegar fogo. O corpo de bombeiros e a dificuldade da água e o espaço onde estavam para que a água pudesse chegar até eles, não conseguiu, interrompeu, a pessoa responsável não conseguia fazer essa ligação. Parece que houve também um acontecimento inédito ali, enfim, a gente vê todo um movimento sombrio, ou das sombras, e inúmeras crianças, 80% parece praticamente eram crianças, jovenzinhos, que perderam suas vidas irreconhecíveis, carbonizados. Então, vamos olhar para isso. Foi ontem, parece, e hoje estamos aqui fazendo a gravação do programa, que irá quinta-feira até você. Então, vamos vibrar por essas crianças e vamos compreender que essa boa parte do que o Cristo ensina a Maria, e vejam as muitas Martas que há em nós, preocupadas com a praticidade daquele almoço, porque havia um almoço, haviam convidados, os discípulos que o acompanhavam. Claro, a sua preocupação também é louvável, também é, vamos dizer, condigna. Jesus não nos dá um dado sobre Marta, ele apenas fala, porque Marta quer que Jesus advirta Marta. E há então também uma falta de percepção do Cristo naquele momento, do profeta que havia dentro do profeta Cristo, Jesus de Nazaré, e também uma distância da sua capacidade de alcançar o que é ouvir Jesus, o que é ouvir a sua letra, a sua vivacidade, a interpretação que ele dava. Até os mestres no templo, quando ele era apenas um menino, pararam para ouvi-lo, e as dissertações que fazia de forma inusitada sobre as passagens do Evangelho, da Torá, dos ensinamentos que ali estavam dentro do Pentateuco. Quão maravilhoso é ouvir Jesus. E Marta, nesse instante, envolvida com as preocupações tão somente daquele momento, não percebeu isto. Não percebeu que ao contrário, quando a gente está com esta boa parte da palavra de Deus no coração, todas as coisas acontecem de uma forma incrivelmente rápidas e parece que chegam mãos que podem nos ajudar. O que faríamos sozinhos podem muitas vezes ser multiplicado por inúmeras mãos que vêm nos ajudar, porque nos entregamos à melhor parte ou à boa parte, que são os ensinamentos de Jesus para nós. Que você faça, então, no seu dia a dia, no seu calendário de vida, essa melhor parte, ou esta boa parte. Será que você tem dado a si mesma a boa parte? Ou tem, como Marta,
apenas se preocupado com a sobrevivência do seu lar, as arrumações da casa, os salários, toda aquela parte envolvida com o dinheiro para sustentar isto ou aquilo, e a boa parte que disse Jesus, que pedaço, que tamanho tem em nossas vidas? Será que no calendário, na agenda da nossa vida cotidiana, neste século XXI, nós temos olhado para esta parábola? E será que não encontraremos nessa parábola, em verdade, a Marta muito mais viva e ativa em nosso cotidiano do que Maria, ouvindo a palavra, sentada à frente da tela de TV para ver as programações da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e do seu centro espírita para ouvir palestrantes que vêm trazer comunicações da boa parte, que são os ensinamentos do eterno bem, e que nos elevam de nós mesmos, que abrem e dilatam os nossos horizontes, e com isto nos afastam das sombras. Vejam, aqueles pais não estavam em suas casas, em sua grande maioria. Confiantes que eles estavam na escola, foram aos seus afazeres. Onde a coligação ou a ligação com a espiritualidade para que os advertisse? Onde a ligação com a espiritualidade e o bem maior para que os bombeiros pudessem apagar o incêndio inicial? Onde, lá na fonte de onde sai a água, aquele ser que estava tomando conta, ou os técnicos responsáveis que não conseguiram abrir a água, houve um impedimento ali mecânico. Será que não há nisso tudo uma intencionalidade sombria? Será que não houve nós que conhecemos a doutrina eterna dos espíritos e sabemos o quanto o mundo material ou materialista, interesseiro e egoístico, se assoma e toma a dianteira, atrapalhando nossos passos, nos levando por descaminhos, aparentemente parecem bons, mas em verdade no final o que nós temos é a queima, é a separação, é a perda, é a dor profunda e irrevogável, porque pensem, carros queimaram, que estavam ligados e pegaram fogo, explodiram, casas queimadas que os bombeiros não alcançaram, não tinha água, e árvores não queimaram, não caíram. Pensem nisto. Como que nós podemos ver uma inteligência sombria agindo em um lugar em que há a ausência do benigno texto divino e eterno no coração das todas as Martas, todas as Marias e todos os discípulos que ali estão. A religião formal, formalista, do culto praticado apenas com as temáticas exteriores, elas não nos deixam alcançar a luz verdadeira e imorredora, não nos toca de forma intensa. Quando Jesus disse, Maria teve a boa parte, é porque é a parte que nos faz com que todas as coisas se tornem boas e belas e condignas, que é a palavra de Deus. Jesus é a porta para Deus. Ele é o Abba Pai, é aquele que nos adota para nos levar ao Pai, a essa verdade profunda, paterna, que guarda, zela do seu filho. Onde os corações maternos e paternos estavam, que não sentiram que havia ameaças, que não sabiam dizer o que era, ou não buscaram caminhos, e esta escola também. Então vejam, é um mundo que ali não está conectado com a luz. Pode ser até que não estamos lá, não sabemos de cada um. Havia sim pessoas com fé, claro, cada um na sua medida, cada um no seu tempo, mas os acontecimentos fatídicos, geralmente terríveis e dolorosos, têm acontecido onde a ausência da verdade da vida nos bate à porta como um visitante que não queremos
que entre, mas ele arromba essa porta e entra e traz o sofrimento para dentro de nossos corações. Ah, vamos olhar essa passagem linda, vamos lê-la aqui na, na Bíblia que tanto amamos e tanto gostamos e trazemos para vocês nas quintas-feiras, né? Maria e Marta, à luz desse evangelho maravilhoso, né? Em Lucas 10, que é maravilhosa a passagem. Jesus prossegue em viagem, entra em uma cidade. Marta, e ele conhecia, porque estavam todos ali próximos, Marta, Lázaro e Maria são irmãos, né? São parentes. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando bem à vontade, era irmã de Maria, está vendo? Que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Claro, Jesus chegou com os discípulos, havia a ceia a ser dada. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu, minha querida Marta, olha o carinho de Jesus. Você está fazendo, a tradução aqui é mais popular, tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa, só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal, não vou tirar isso dela. Vejam que Jesus aqui faz uma referência linda, a palavra de Deus alimenta, porque nós nos associamos às forças benignas do universo, nós nos associamos aos tutelares que estão à nossa volta, nos associamos à corrente benfazeja que está no universo. Então, o que faríamos em 1 hora, fazemos em 10 minutos. Todos nós temos essa experiência. Parece que o tempo parou. E você pergunta a hora e faz o triplo, o cêntuplo de coisas que faria em 1 hora e em 10 minutos. Todos nós, na fé, quem já viveu profundamente, sabe que isto é verdade, sabe que isto acontece. Também já esteve em sombras, nós estamos estaremos ainda em momentos de sombra, onde o tempo parece alongar-se, onde nada acontece, onde ninguém aparece para dar-lhe a mão, onde você se sente sozinho, angustiado, como Marta se sentiu. A praticidade de Marta não é a praticidade de Maria, não são as mesmas, mas ambas estão buscando alimento, uma da terra, outra do céu. Nós precisamos dar a medida exata entre as duas medidas e perceber que em todas as coisas existe a boa parte, que é o texto do Fonte Viva, comentado por Emmanuel, que daqui a pouquinho já iremos ler com a voz de nossa querida Bárbara. Aqui disse ele, ainda a ela, não vou tirar dela. O comentarista diz, né, que o ambiente apresentado por Lucas é a casa de Maria e Marta. Nessa ocasião, ele explica, Jesus estava pondo as coisas em ordem, estava reunindo todos que desejassem fazer parte da sua santa comunidade e que continuaria a dar testemunha, a viver em obediência a ele. Jesus era o centro. À medida que se aproximava a conclusão de seu ministério, cada palavra era importante, havia muita coisa a ser feita. Cura e ensino, pregação e hospitalidade, sofrimento e ajuda. E os discípulos precisavam aprender a fazer tudo isso como Jesus fazia. Todos os discípulos, não apenas os 12. Quando olhamos para esse texto, dessa perspectiva, do momento que Jesus vivia, com a percepção de que Jesus tinha de sua travessia, da dor que viria, do adeus que ele daria, como alguém que se despediria, que estava despedida e preocupava-se com a continuidade da obra que ele veio fazer. Vejam, tudo passou lá na história, a gente nem lembra da história romana quase, mas Jesus é vivo na maior parte do mundo, numa grande parte do mundo. Vejam, quando olhamos para esse texto dessa perspectiva, descobrimos que Maria, uma discípula de Jesus, era prática. E, na verdade, Marta, muito pouco prática, ele olha que a praticidade de Marta era para o mundo, mas para o mundo que Jesus trazia,
que o reino não era daquele mundo somente, dos afazeres materiais, ela não tinha praticidade, ou muito pouca praticidade. Entanto, Maria tinha a praticidade de buscar os enfermos, de orar, de pregar a palavra. Ela colocou a fé em obras após a morte do Cristo. Olha que lindo. Aí ele diz, né? Ela o ouvia para que soubesse o que fazer e como fazer na sua ausência. Mas Marta não ouvia Jesus. Ela estava em sua casa a fim de prepará-la a viver para a glória de Deus nos dias a seguir, quando ele não mais estaria lá precisando de alimentação e hospedagem. As pessoas que não ouvem geralmente fazem muito, ou fazem a coisa errada, ou fazem a coisa certa, mas do jeito errado. Veja que bonita leitura é feita de Marta, mas Marta não via Jesus. Ele estava em sua casa, a fim de prepará-la para viver a glória de Deus, não é? Marta, né? Precisando ali de hospedaria e alimentação. Mas Maria não. Maria vai e realiza o Evangelho, vive o Evangelho. E você, querida alma, querido ser, e você? Onde está nesse lugar, Marta ou Maria? Será que nós não podemos construir já, aqui, depois de 2000 anos, um texto de realização da nossa Marta e a praticidade de Marta de servir, preocupada com as coisas deste mundo, que também merecem de nós preocupações, zelos e cuidados, mas sem esquecer a boa parte, que é a nossa relação vertical com Deus, e também a nossa relacionamento horizontal, a nossa volta com aqueles que eu amo, porque Deus eu nunca vi. Eu sei que Ele existe como um princípio de fé, a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, mas é aqui no coração, no peito, no nosso coração, na hora que eu amo alguém, na hora que eu busco aquele que sofre, e que paro para ouvir a palavra e praticá-la dentro do meu coração, tendo compaixão e misericórdia, empatia de me colocar no lugar do outro e também viver para auxiliá-lo e ajudá-lo. Enfim, quando eu instauro o Evangelho de Jesus na minha mente, ao ouvir as palavras de Jesus, ao sentar para estudá-las, como nesse programa e nos inúmeros programas da FEAL, da Rádio Boa Nova, da TV, do portal mundomaior.com, com inúmeras perspectivas para os públicos mais diversos, para os que gostam de ouvir e aprender mais sobre Jesus, para aqueles que já estão num outro patamar, enfim, para todas idades, gostos, comentários de filmes, foi lançado recentemente, os podcasts que estão saindo, enfim. A Fundação Espírita André Luiz Fiel tem esse trabalho maravilhoso de sentar com você para lhe dar a boa parte. Não se esqueça. Até já, nós passamos agora, então, para ouvir esse texto do Fonte Viva, a boa parte de Emmanuel. É bonito, já li faz tempo, mas agora é, agora a nossa querida Marta vai ficar ali, não é? Bem dita, vamos dizer assim, porque Emmanuel tem essa grandeza de transformar o menos em mais. Aliás, é uma palavra que a gente conhece, né? O menos é mais, né? Essa palavra é sábia, é tão bonita e é verdade, né? É verdade. Os pequeninos e as poucas coisas se tornam maiores. Vamos ouvir a palavra, vamos aprender a estar com o coração aberto, ouvidos abertos. Até já, para as nossas finalizações, e vamos ouvir então esse texto magnânimo de Emmanuel. Até já. Queridos amigos, continuando o nosso estudo, pegue aí o seu lápis, anote o que você se sentiu mais tocado e vamos dar seguimento com a leitura do nosso livro Fonte Viva,
escrito pelo medianeiro Francisco Cândido Xavier, aquelas mãos abençoadas pelas palavras de Emmanuel. Então, se você quiser ler novamente esse texto, do livro Fonte Viva, é o capítulo 32, anote aí. Se chama A Boa Parte. Então, você pode reler esse capítulo depois. Antes de começar a leitura, vou trazer novamente a pergunta da nossa querida comunicadora, irmã Eliana. O que o Cristo faria se estivesse aqui agora? Você já parou para pensar? Você já refletiu sobre isso? Guarde no seu coração. Então, a boa parte é o título. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. E aqui a gente para um pouquinho para relembrar as palavras sobre a boa parte, dita pela nossa querida irmã Eliana. Vocês têm dado a si mesmo a boa parte? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Às vezes só dá a boa parte para o outro e esquece de si mesmo. Estamos nessa boa parte. Quando estamos ali na boa parte, sempre chegam mãos para nos ajudar, para o trabalho ir mais rápido, para entregarmos o trabalho mais rapidamente. Nós conseguimos também entregar a boa parte. E aí vamos continuando o texto. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. E aí a gente lembra também as palavras da irmã Eliana, a Marta fazendo uma tempestade em copo d'água. Quantas vezes nós fazemos isso diariamente, às vezes mais de uma ou duas vezes, né? Chega algo e nós conseguimos transformar aquilo em 10 vezes o tamanho que realmente seria. E o texto nos mostra isso. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Então, basta a gente mudar a perspectiva do olhar. A perspectiva é tudo. Em qual perspectiva eu estou olhando essa situação? E isso vai fazer toda a diferença no desenrolar da situação. A apreciação unilateral é sempre ruinosa, segue Emmanuel. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. E nós sabemos também que quanto que esses seres, os enfermeiros, eu como médica, o quanto que nós precisamos olhar o outro, aquele paciente, como alguém que devemos algo. A perspectiva que olhamos muda todo o fato. Sabemos que são acertos, correto? Vamos seguindo o texto. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. E aí vem uma palavrinha bem importante nesse momento, a indulgência para com as pessoas, para com o outro, buscar o melhor do outro. Todos têm
algo de bom para oferecer. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. E aí, Emmanuel termina esse maravilhoso texto. E trazemos ainda mais algumas colocações da nossa querida irmã Eliana. Vamos procurar conectar, pensar mais vezes em estar nessa boa parte. Marta buscava a praticidade da terra, do mundo, foi muito colocado pela irmã Eliana, e Maria buscando a praticidade do céu. E eu finalizo perguntando a vocês, onde está nesse lugar? Aonde você está nesse lugar? Em Marta ou Maria? Anotem a perguntinha deixada no final pela querida irmã Eliana. E pensem e meditem aonde você está nesse lugar. Reforçando mais uma vez nesse momento os telefones para vocês nos encontrarem. O WhatsApp é o 011 99643 3827. Não deixe de acessar o portal TV Mundo Maior, assistir o programa, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Irmã Eliana, aguardamos os seus comentários e a nossa prece final. Vamos então para os segundos finais do nosso programa de hoje. E nós seguimos então a nossa fala de hoje, indo aí já para o final do nosso trabalho de comunicação, de Momento Maria, não é? Trazendo para vocês a boa parte. Maria e Marta são dois ícones bem importantes, foram gravados, né, por Lucas de uma forma contundente até mesmo. Naquele momento, Jesus preocupado com a obra. E será que saímos desse momento? O nosso chamamento para você, singelamente, é tão somente este. Convidamos você para olhar para a sua Maria interior, onde ela está, onde ela fica, onde ela permanece, no cotidiano da sua vida, nas horas dedicadas ao trabalho, ao aluguel da casa, água, luz, responsabilidades várias. Quanto de você, na sua idade, 30 anos, 40, ou 50, ou 60, ou 70, ou até 80, cada um de nós precisa olhar para a sua Maria. A Marta é vivente em nós. O mundo nos leva às preocupações mais inerentes à faina laboriosa da sobrevivência. É natural. Mas o que o Cristo está nos trazendo com o seu Evangelho é algo inusitado, é algo novo. Sim, com alegria trago essa notícia para vocês. Ouvindo a palavra, trabalhando na palavra. O que você vai fazer só por um filho, ou dois, ou três, você faz para uma multidão. Observemos Chico Xavier, que tinha na Terra um estudo simples, nenhuma formação. Entanto, ele inundou o país inteiro, o Brasil e o mundo, com literatura e com as obras, construindo uma riqueza incalculável. Ele não ajudou só a sua família sanguínea, ele não alimentou somente os seus. Ao dedicar-se à tarefa mediúnica espírita, ele ajudou uma multidão. A FEAL está aí como prova há quantos anos? 70 anos já fez? Nós aqui, essa semana, estamos dando cumprimento a 30 anos de existência. A MIC terá um encontro agora, sábado, dia 26,
onde vai explorar os seus 30 anos de trabalho jurídicos, porque ele tem um pouco antes. Juridicamente, quando formou a instituição AMIC, agora em agosto, 10 de agosto, Dia dos Pais, foram 30 anos, estamos celebrando aí com ajudas diversas. Apareceram muitas mãos, a ajuda de um hotel de destaque, que nos cedeu espaço sem cobrar alimentos doados para a população que vai ver as apresentações da MIC, uma balada consciente para as nossas juventudes e as crianças que precisam ser olhadas por nós. Então, ao seguir e sentarmos-nos como Maria aos pés do Cristo para segui-lo, não fizemos só por nossa família. Eu, pessoalmente, posso dar o testemunho, não só por meus irmãos, que eu os trouxe a grande, todos à minha volta, e depois cada um seguiu o seu caminho, sua história, suas escolhas, mas, sobretudo, minha filha, meus netos, não são só eles. Uma multidão saiu de toda essa hoste que se chama Mickey, dessa casa de oração, fé e amor, que às sextas-feiras ininterruptas, ao longo desses 30 anos, nunca tirou férias, nunca fechou suas portas, nem no Covid, uma semana que foi proibida de fazermos reuniões públicas, nós nos retiramos para o lugar onde vivíamos, e ali instauramos, de uma semana para outra, junto de Antônio, meu neto, que faz até a faculdade aí com mídias, né, para mexer com mídias, instauramos uma, uma comunicação e fizemos online o nosso evangelho, não paramos, para que os nossos irmãos, que sempre acostumados a estarem conosco toda sexta-feira, pudessem continuar. Nem imaginamos que teríamos uma projeção como tivemos, de abertura, de orações, prece, Instagram, enfim, uma série de coisas que nos trouxeram é, provisões mesmo, reais, seres, pessoas que nos ajudaram e nos ajudarão ainda, estender o campo do Espiritismo e de pregar indo adiante. Então, quando estamos com Jesus, nós temos a boa parte, e algumas traduções a melhor parte, porque são as alegrias aos cêntuplos. Tereis alegrias centuplicadas, disse ele. Não é que ao sentar para ouvir a palavra, ao ir ao centro com seus deveres, a, a assumir tarefas dentro da casa espírita, você diminuirá seu salário, seus ganhos serão menores. Nada disto. É ao contrário. O que vier à tua mão será elevado ao centro 100 vezes mais. Quão importante, nós não damos ouvido aos ensinos, ficamos prisioneiros das tarefas só terrenas, como Marta estava naquele momento. Ela não pensou em caminhos para sentar também e ouvir a palavra, e depois todos reunidos compor aquele alimento, compor aquele encontro tão bonito que estava ali com Jesus e os discípulos. Ele diz uma coisa que eu até anotei aqui, que estava pensando e lendo, né? Ele diz uma coisa muito bonita e que eu queria perguntar a vocês, né? Qual a boa e perfeita vontade de Deus a nosso respeito? É uma pergunta de um estudioso sobre essa passagem de Marta e Maria. Será que nós perguntamos a nós mesmos qual é, olha a pergunta que ele faz, a boa e perfeita vontade de Deus a nosso respeito? Qual é? Que perspectiva teria Deus sobre nós? Qual a sua perspectiva sobre seu filho? Nós somos filhos de Deus. O que você deseja para o seu filho? Qual a esperança sua sobre o seu filho, netos, parentelas? Não é do sucesso, não é da alegria, da felicidade, não só do sucesso, é o sucesso pessoal, sucesso na carreira, sucesso na profissão, uma pessoa que desempenha suas funções com caráter, com ética, com grandeza, não é? Assim também Deus para conosco.
Ele também espera que nós ouçamos a sua palavra. E Jesus foi enviado para trazer a sua palavra até nós. Se não sentarmos para ouvi-la, como iremos praticá-la? Como estaremos munidos da energia do bem que elas trazem? E nos ajudam, então, a prevenção e a eliminação de inúmeros males, inúmeros, inúmeros, incontáveis. Eu mesma, pessoalmente, tenho na minha vida uma contabilidade que já até parei de fazer de tantos benesses, de tanto carinho de todos os lados. A alegria dos outros nos invade o coração e nos retira de qualquer desalento, de qualquer fúria que possa haver à nossa volta, de qualquer ataque, calúnias, más interpretações ou leituras inadequadas de nossas falas, de nossas colocações e etc. Tudo vai se resolvendo de uma forma assim incrível. A gente pensa, meu Deus, nunca mais deixo, nunca mais realmente deixaremos a tua perfeita vontade sobre nós. A perfeita vontade de Deus seria seguir Marta ou seguir Maria? Será que existe esse ou? Existe esse ou? Claro que não. A perfeita vontade divina para nós, respondendo a esta pergunta, é: senta-te e ouve a melhor parte, recebe a boa parte, porque com ela tudo que tocar se transformará em cêntuplo. As tuas mãos farão em cêntuplo. O que levarias 4 horas, ou 2 horas, ou 1 hora será 10 minutos, 2 horas serão 20 minutos. Mãos chegarão para fazer em teu lugar quando você não puder fazer. Falo de experiência própria, não falo com idealismo, falo de vida própria. Um certo escritor disse sobre mim que eu deixei a poesia para me tornar irmã. É verdade. Ele sempre me estimulou muito. Queria que eu publicasse, editasse, me dedicasse. Eu até tentei, mas a minha porta batia aqueles que necessitavam. E teve um episódio em minha vida que eu tinha que escolher ou voltava a estudar e me dedicar a essa área literária, ou atender uma população que me batia a porta pedindo leite. E o leite que foi. E eu não tinha leite, não podia comprar leite, mas chegou uma doação de leite incrível, inédita, para milhares de pessoas, não foi para centenas. Eu tive que parar o estudo. Tive não, escolhi a boa parte. Porque a poesia é poesia, nunca sai da gente, a gente é o que Deus deu. Está aí, um dia virá a público, né, no seu tempo certo. Mas a alegria dos outros e todas as alegrias que foram possíveis, que ainda serão, ah, digo a vocês, não troco nenhuma medalha, nenhuma honra, nenhum aplauso, nenhum autógrafo, por esse anônimo estar com Jesus no dia a dia da vida dos que sofrem. Então, assim, vamos fechando nosso encontro de hoje, rogando a Deus que nos ampare nesta caminhada, que possamos nos sentar à beira do caminho para ouvir a boa parte, a palavra de Jesus. Beijos no seu coração, irmã querida, fã e sócio Boa Nova. Quão carinhoso é estarmos juntos nessa empreitada de levar a palavra às muitas Marias e às muitas Martas que compreenderão porque Jesus disse: Marta, Marta, com quase uma advertência, com um carinhoso enlevo, porque queres que eu tire dela a boa parte? Pois é com a boa parte que nós daremos conta de todas as tribulações e dificuldades de nosso amanhã. Ó Deus, ó Pai, ampara-nos hoje e sempre, que Maria possa viver em nós com profunda vivacidade. Muita paz a todos. Até o próximo encontro, até quinta-feira que vem, com alegria de ouvir a palavra de Deus, cumprir o propósito dele para nós. Deixo também a prece de Pai Nosso feita, ou pedindo a você que encerre esse momento com seu Pai Nosso,
Feche teus olhos. Veja as paredes de luz na sua casa, no teto e no chão, como se sua casa fosse uma caixinha de luz. E repita essa prece tão bonita que ele nos ensinou a todos os discípulos. Pai nosso, querido. Você acompanhou Caminhando com Jesus.